Após discussão sobre o transporte coletivo, o vereador da capital quer investigar o sistema em uma CPI. Câmara Municipal discute a criação da CPI da URBS. Em Cascavel, a prefeitura consegue criar mais de 200 cargos comissionados. Aberto o prazo para a inscrição dos interessados em concorrer a uma vaga de conselheiro no Tribunal de Contas do Paraná. Você sabia que qualquer cidadão pode concorrer? Empresas paranaenses estão chamando a atenção de grandes gestores e investidores de fundos. Veja na entrevista de hoje quais são estes setores. O Mercosul News já está no ar. Boa tarde. Depois de tantos questionamentos a respeito do custo do transporte coletivo em Curitiba, vereadores discutem investigar o sistema através de uma CPI. A CPI pretende investigar a planilha de lucro da urbanização de Curitiba, que administra o transporte coletivo. O requerimento, que propõe a criação da comissão, é de autoria do vereador José Carlos Chicarelli, do PSDC. Há 3 semanas, ele tem levado às sessões da Câmara uma caixa preta, simbolizando o pedido de transparência nos contratos da URBS. Se nós seguirmos o caminho que eu estou propondo e que os vereadores do PSC estão propondo, que é analisar os custos da planilha, ou seja, questões de compras, acompanhando os preços de mercado, questões de pneu, lubrificantes, óleo e outros insumos que a URBS adquire também, até para a sua própria administração, o vereador tem certeza absoluta que esse preço pode abaixar em muito. Para que seja instaurada, a CPI precisa de pelo menos 13 assinaturas. Até agora, 10 parlamentares concordaram com a proposta. A oposição acredita que o grupo de trabalho vai possibilitar que seja averiguado se o lucro da URBS é abusivo. A ideia é chamar as empresas e questionar em relação à planilha e o que encarece tanto a tarifa de ônibus. E é um apelo da população também, nós sabemos disso, todos os movimentos em todo o Brasil. E isso é um papel do vereador e eu sou favorável com certeza. Nem todos os vereadores se posicionaram favoráveis à CPI no formato em que ela foi apresentada por Chicarelli. As bancadas do PPS e do PSD defendem que a comissão seja mista, com parlamentares da Câmara e da Assembleia Legislativa. Seria mais coerente, seria uma CPI mista, envolvendo a Assembleia, até porque o transporte é interligado, envolve os municípios da região metropolitana, para que ela tivesse mais força de investigação, de convocação, e aí sim tentar investigar esses contratos das empresas. O autor do requerimento não quer alterar o texto. Para ele, as questões levantadas pelos vereadores desviam o foco da proposta original. Aqui a jogada política é muito grande. Tudo é feito para se desviar o foco. É mais uma jogada que não tem consistência, não tem meios legais e certamente não encaminhará adiante. São desvios de foco e de finalidade. A finalidade é uma só: abaixar o preço da passagem do transporte coletivo. Depois de tudo que a gente vem acompanhando a respeito da composição da tarifa do transporte coletivo, precisamos perguntar também no que uma CPI poderia avançar para que uma comissão como esta não seja formada apenas para virar os holofotes para os vereadores nesta questão tão debatida nas últimas semanas. E um retrato do que está acontecendo nas discussões políticas foi registrado no Legislativo Paranaense. 2 deputados, um do PT e um do PSDB, tentam jogar em outro âmbito a possível culpa política do que provocou as manifestações populares. O governo federal é o culpado pelas manifestações populares no Brasil, segundo o líder do governo do Paraná. Ele usou a tribuna da Assembleia para criticar o PT da presidente da República por gastar muito em seu ministério e não administrar as verbas federais para os estados. Quem adota, quem implementa políticas públicas no país é o governo federal, que, lamentavelmente, o que se observa são medidas paliativas. Não se toma posição clara
em relação ao que a sociedade quer. O deputado Elton Welter defendeu o governo federal e culpa o Congresso Nacional que não aprovou os principais projetos para a melhor distribuição de renda no país. Eu tenho certeza que as pautas da educação, por exemplo, que foi uma pauta colocada no Congresso de 100% dos royalties do petróleo, foi derrotada. É uma proposta do PT para melhorar a educação. A própria saúde também foi tirado lá atrás, a CPMF, que financiava a saúde. É uma pauta que o PT defendia, mas foi derrotado no Congresso Nacional. Eu acho que o Congresso precisa votar as reformas estruturantes. Recentemente foi derrotada a reforma política. Os dois deputados concordam que os brasileiros estão descontentes com os políticos e que há necessidade urgente de uma reforma política no Brasil. A vinda dos jovens para a rua, ela é muito bem-vinda. Eu acho que esse é um momento em que todos nós, governantes, políticos, os poderes constituídos, têm que se adequar a essa nova realidade brasileira. Se tiver que fazer uma constituinte exclusiva para fazer as reformas que são necessárias, tem que ser feito. Agora, não dá para mais fugir desse debate, negligenciar grandes reformas que fortalecem a democracia, fortalecem os partidos políticos e dão mais legitimidade para os eleitos. E vamos saber o que mais é notícia do Paraná. Eduardo Simões, boa tarde. Oi, Lígia, boa tarde a todos. O que é notícia aqui também é a participação do governador Beto Richa e do prefeito Gustavo Frutti na reunião ontem com a presidente Dilma Rousseff, que reuniu governadores e prefeitos das capitais do país. Na reunião que ela definiu aí e até convocou essa constituinte exclusiva para definir uma reforma política. O blog do jornalista Josias de Souza destaca uma entrevista com o governador do Paraná antes da reunião com a presidente. Segundo declaração para o jornalista, o blogueiro dizendo que estava em Beto Richa disse que estava em Brasília a contragosto e que a reunião não daria em nada. Para Beto Richa, o encontro seria até uma forma da presidente dividir o ônus das manifestações com outros governantes. E segundo ele, o encontro, então, não daria em nada e, de fato, para o governador Beto Richa, há mais prioridade para a Copa do que para a saúde e para a educação. A assessoria de imprensa do governador, a assessoria do Palácio Iguaçu, chegou a convocar uma coletiva de imprensa hoje pela manhã, mas acabou desmarcando, ainda não justificando os motivos. Talvez, então, o governador Beto Richa tenha saído de lá com a impressão de que deu, sim, em alguma coisa essa reunião com a presidente. E a gente falou agora há pouco, Lígia, sobre a CPI, então, que os vereadores aqui de Curitiba estão querendo criar para investigar os gastos no transporte coletivo. A Câmara de Maringá também está tentando fazer o mesmo. O jornal Diário.com destaca exatamente o pedido dos vereadores para que seja criada uma CPI para investigar o transporte coletivo na cidade. A mesa executiva já, inclusive, analisa esse requerimento e os membros da comissão já foram escolhidos, obedecendo aí a proporcionalidade entre parlamentares das legendas participantes ali na Câmara. Segundo o presidente da Casa, Ulisses Maia, do PP, as reuniões da CPI serão transmitidas pela página da rede social da Câmara no Facebook e também pelo próprio site da Câmara. CPI essa, então, que deve ser instalada hoje também em Maringá. Agora, informação que vem da Câmara Municipal de Cascavel, que parece que está na contramão dos outros legislativos aqui do estado. A Câmara de lá aprovou a criação de cerca de 265 cargos comissionados. É a informação do jornal Gazeta do Iguaçu que a gente vai ver aí. São 265 cargos, então, com salários que variam de R$ 1.450 a R$ 12.900. Segundo o jornal, foi uma das mais tensas sessões da atual legislatura, com o plenário, corredores e galerias da casa lotados de manifestantes, e mesmo assim os vereadores acabaram aprovando essa criação de mais de 260 cargos. Segundo o jornal A Gazeta do Iguaçu também, trata-se de uma medida para que o prefeito Edgar Bueno, do PDT, possa, enfim, pagar promessas de campanha e contratar os cabos eleitorais insatisfeitos. Lígia. É polêmico mesmo, e o prefeito vai ter que justificar a criação de tantos cargos para a prefeitura. Ainda hoje aqui no Mercosul News vamos falar de economia. Gestores buscam novos investimentos em empresas da região sul. Na entrevista de hoje, o especialista em Venture Capital, Ricardo Barcelos, explica detalhes sobre este assunto. E você vê também já no próximo bloco que foi aberto o prazo para a inscrição dos interessados em concorrer a uma vaga de conselheiro no Tribunal de Contas do Paraná. E essa é a Avenida Visconde de Guarapuava, em Curitiba, uma das principais avenidas da cidade, com trânsito
tranquilo nesse momento, muito fluxo, mas trânsito fluindo na avenida. Tempo fechado agora na capital, 17 graus, rápido intervalo e já voltamos. O Paraná estaria prestes a perder 136 milhões de reais do governo federal. O valor já estaria liberado, mas por falta de um projeto do Departamento Penitenciário, deixaria de receber a verba. A declaração do deputado estadual Tadeu Venere, do PT, fez com que o governo mandasse explicações ao Legislativo. A presença da secretária da Justiça, Maria Tereza Willy Gomes, no grande expediente da Assembleia, se deve às denúncias do líder da oposição. O deputado Tadeu Venere disse que o governo do estado poderá perder 136 milhões de reais para a construção de presídios por falta de projetos. O dinheiro já está disponível desde 2012, são cerca de 136 milhões que estão disponíveis para o governo do estado, na construção de cerca de 6 novas penitenciárias, a reforma de outras, inclusive de casa custódia, de outras casas de custódia aqui da penitenciária estadual, de outros centros, né, de cadeias públicas. E se o governo não conseguir apresentar os projetos que são referentes a estes valores que estão aqui, inclusive, obviamente que o governo irá perder esse recurso. Os 136 milhões de reais são do Fundo do Sistema Penitenciário Nacional e foram liberados em janeiro deste ano para o Paraná. A secretária concorda que os projetos estão atrasados, mas é em função de novos estudos, já que os originais não estão de acordo com a realidade do Brasil. A secretária falou também da superlotação das cadeias públicas do Paraná. Disse que nos 2 últimos anos reduziu em mais de 50% esta população carcerária e pretende transferir todos os presos das delegacias para os presídios até o ano que vem. São de 11.718 no início da gestão, nós já reduzimos para 4.445. O que nós queremos agora é eliminar a superlotação dos 4.445. Para isso, se o Judiciário julgar os 2.427 benefícios que estão pendentes, e haverá um mutirão, como todo mês agora nós temos a realização de mutirões, o último mutirão julgou mais de 900 processos, então aqui nós já temos uma redução significativa. A outra redução significativa é com o monitoramento eletrônico. E a outra é a colocação de vagas extras que foram geradas em razão dessa alteração da Resolução 9, que ela teve um ponto positivo, que ao invés de um preso em cela de isolamento, permite a colocação do segundo preso em cela de isolamento. Então, com isso também nós temos uma geração de vagas no sistema. E no Legislativo foi aberto o prazo de inscrições para os candidatos a uma vaga de conselheiro do Tribunal de Contas, aberta com a aposentadoria de Hermas Brandão. O repórter Luiz Azolim está lá no plenário da Assembleia. Vamos saber dele quem pode disputar esta vaga. Boa tarde, Azolim. Boa tarde, Lígia. Eu pesquisei o artigo 77, parágrafo 1º da Constituição Estadual. E a Constituição diz que o candidato deve ter conhecimento jurídico, econômico, financeiro, contábil e de administração pública. Não diz qual o curso ou se precisa de curso superior para ser candidato a conselheiro do Tribunal de Contas. Esta vaga aqui é da Assembleia, tem 2 candidatos já. Não fizeram suas inscrições porque o prazo é até terça-feira. Então, qualquer cidadão comprovando esses conhecimentos pode ser candidato, sim, a esta vaga de conselheiro do Tribunal de Contas. Outra exigência é que tenha de 35 a 65 anos de idade e não ter antecedentes criminais. Lígia, 5 dias para as inscrições desses candidatos. Depois, uma comissão composta por 5 deputados escolhidos pelas lideranças dos partidos e blocos partidários, vão analisar essas inscrições. A partir da semana que vem, o presidente vai convocar os candidatos para a sabatina, que deverá ser feita em plenário durante as sessões. E o presidente também vai decidir sobre a eleição. Ele pretende, até o dia 17 de julho, antes do recesso, já apontar o candidato que será eleito como conselheiro do Tribunal de Contas, Lígia.
Tá certo, Luísa Zolim, muito obrigada então pelas informações e lembrando que nós divulgamos já os 2 deputados que são candidatos a esta vaga no Tribunal de Contas, pré-candidatos. O caso do Fábio Camargo, do PTB, e também de Plauto Miró, do DEM. Plauto Miró foi um dos primeiros a cogitar esta disputa, ele estava tranquilo, mas agora já há bastidores políticos de que ele está sendo pressionado a não se candidatar e deixar Fábio Camargo sozinho nessa disputa. E sobe para 65 mil o número de pessoas desalojadas no Paraná por causa das chuvas. A Defesa Civil está em alerta, já que deve continuar chovendo até a próxima quinta-feira. A chuva afetou 34 municípios paranaenses. A Defesa Civil acompanha as áreas atingidas a partir desse mapa. Nos pontos em vermelho, ainda está sendo feito o atendimento dos desalojados. Segundo o tenente Marcos Vidal, 65 mil pessoas tiveram que sair de suas casas. São José dos Pinhais foi um dos locais mais prejudicados. As pessoas, elas continuam desalojadas, vão voltando aos poucos para suas casas, né, fazendo a limpeza dos locais que foram alagados, né, mas por enquanto ainda permanece a situação de risco. Em Curitiba, bairros de quase todas as regionais registraram ocorrência de alagamentos. 200 pessoas tiveram que abandonar as residências. A previsão do Instituto Tecnológico Cimepar é de que até quinta-feira vai chover em várias regiões do estado. Por isso, a Defesa Civil faz um alerta. Os moradores das localidades que foram afetadas precisam ter o cuidado redobrado. Que elas não esperem o desastre acontecer, né, que elas tomem uma atitude prevencionista, né. Se elas estão vendo que o nível da água está subindo, que vai acontecer um alagamento, uma enchente, vai atingir as casas delas, ou em situações em que as pessoas moram próximo a encostas, em que está verificando ali que a encosta está descendo, que está tendo uma rachadura, árvores estão se inclinando, que tem algum tipo de movimento que possa causar um problema para ela, que ela já pegue suas coisas, já veja para sair daquele local que pode ser atingido antes de acontecer o desastre, né? E se ela também está verificando ali que ela precisa de uma ajuda, que o local está sendo afetado, né, sua casa foi afetada, ligue para a Defesa Civil do município, né, através do 199 ou para o Corpo de Bombeiros através do 193. E vamos saber o que mais o Eduardo Simões tem de notícias online, Eduardo. Olha, Lígia, a Juliana citou na reportagem aí que a cidade de São José dos Pinhais, aqui na região metropolitana de Curitiba, é uma das mais afetadas pela chuva. E a Defesa Civil Municipal enviou para a gente imagens dos alagamentos registrados em São José dos Pinhais. A gente pode ver as imagens agora. A chuva fez ali mais de 14 mil pessoas desalojadas na cidade. Ou seja, essas pessoas que tiveram que deixar sua casa e estão em casas de amigos ou parentes. 100 pessoas estão desabrigadas, que estão acomodadas temporariamente em abrigos públicos da cidade. Ao todo, então, são 38 municípios afetados e, além de São José, a situação também é bastante complicada em alguns bairros de Curitiba, em Irati e também em Campo Largo. Temos aqui também manchete da cidade de Cascavel, onde a situação também é bastante difícil. O jornal Hoje, lá da região, destaca que a chuva não dá trégua na cidade e o asfalto começa a derreter. A chuva, então, que está bem acima do normal, deixou buracos em vários trechos de rodovias urbanas cada vez maiores. Foram registrados desde o começo do mês até agora, em Cascavel, 330 milímetros de chuva. Esse número é 3 vezes maior que a média do mês inteiro nos últimos anos. Como a previsão é de chuva para os próximos dias, a cidade então deve ficar em alerta, porque novas pancadas de chuva devem atingir a cidade e causar aí, com volume de água bastante grande, outros prejuízos para a cidade. E agora um outro destaque, mudando de assunto, indo para Apucarana, onde hoje um morador deve ter acordado rico, ou pelo menos alguém que fez uma aposta da quina na cidade. O jornal Tribuna do Norte destaca que um apostador de Apucarana ganhou 6,5 milhões de reais no prêmio da quina de São João sorteado ontem. O prêmio era de 97 milhões de reais, mas 15 apostas em todo o país acertaram e receberam cada uma 6,5 milhões de reais. Esse foi o maior prêmio pago pela quina desde sua criação. Mesmo dividido, né, Lígia? Tá bom, 6,5 milhões?
Verdade, Eduardo. Sorte desse apostador, então, de Apucarana. E falando sobre o asfalto de Cascavel, que começa a derreter. Derreter é um bom nome para dar ao asfalto, né? Asfalto em derretimento de ótima qualidade, pelo que se pode ver, e que a gente também vê aqui nas ruas de Curitiba, que está um absurdo, cheio de buraco. No próximo bloco, economia. Saiba quais os segmentos do Paraná que estão chamando a atenção de investidores. E você vai saber também o que é um Venture Capital. E agora nós temos imagens da região metropolitana de Curitiba. Essa é a Fazenda Rio Grande e nós vemos a Avenida das Araucárias, onde nesse momento faz 17 graus. Intervalo, já voltamos. Gestores e investidores de fundos estão de olho no desenvolvimento da região sul. Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul representam 16,5% do PIB do país. Amanhã, em Curitiba, 10 empresas selecionadas farão a apresentação dos negócios no segundo Venture Brasil Sul Brasileiro. Para falar sobre este assunto, está conosco o especialista em Venture Capital da FIEP, Ricardo Fortunato Barcelos. Boa tarde, Ricardo. Boa tarde, Lígia. Bom, Venture Capital é uma designação pouco conhecida do público externo que não lida dia a dia com esses negócios. Eu gostaria que você explicasse para a gente, então, que modalidade de investimento é um Venture Capital? Ok. Bom, Venture Capital é uma modalidade de investimento que tem crescido muito aqui no Brasil nos últimos tempos. Ele surgiu nos Estados Unidos, aquelas empresas do Vale do Silício que precisam de investimentos para crescer, empresas de tecnologia em geral. E aqui no Brasil ele tem crescido bastante. Nós temos dados da Fundação Getúlio Vargas que dizem que em 2004, cerca de 4 bilhões de dólares estavam disponíveis em Venture Capital, Private Equity no Brasil. 6 anos depois, em 2011, isso já estava no nível de quase 40 bilhões de dólares. Um salto grandioso. É um salto bastante grandioso. E Venture Capital, do que se trata? É um investimento, uma injeção de capital feita por fundos de investimento em empresas com grande potencial de crescimento. As empresas recebem esse investimento, aplicam nas suas atividades econômicas e, ao longo dos anos, a ideia é que tenha um crescimento bastante considerável e que o fundo, ao longo de 5, 7 ou 10 anos, saia posteriormente dessa sociedade, vendendo a sua parte da empresa por um valor multiplicado. É um fundo de ações, mas já com empresas com uma certa estabilidade financeira e movimentação no mercado? É um investimento direto na empresa. Ele não se trata de ações como mercado secundário, como uma bolsa, mas sim é um investimento de capital direto na atividade da empresa. Isso significa um risco um pouco maior por parte do investidor, do fundo de investimento que o faz. Entretanto, significam retornos muito maiores também. O fundo sempre almeja retornos de 5, 10 vezes o valor que havia sido aplicado anteriormente. E essas injeções de capital costumam ser também de grande monta, a gente imagina, porque são empresas que têm um faturamento milionário, acima de 2 milhões ou 20, 30, 40 milhões? Do caso desse Venture Forum que nós organizamos, temos 10 empresas do sul do país selecionadas nos últimos 2 meses que vêm se preparando para esse fórum. Elas têm faturamento de 2 milhões a 40 milhões de reais de faturamento anual, mais ou menos. O tamanho dos aportes varia muito, mas em geral ele é mais ou menos o equivalente ao faturamento de um ano da empresa. Então sim, os aportes são aportes aparentemente milionários. Significativos até para as empresas, né? São significativos porque a ideia é justamente que haja um grande investimento na atividade da empresa, que essa empresa possa se alavancar e crescer com rapidez. Por isso que os setores e a empresa são escolhidos com muito cuidado, porque elas têm que ter um grande potencial de multiplicação de valor em um curto período de tempo. E a região sul brasileira, então, tem se destacado, né? Essas empresas foram selecionadas entre Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Exatamente. Ao longo dos últimos 2 meses, nós vínhamos preparando essas empresas para se apresentarem. A região sul, ela tem sido uma região de destaque em nível nacional em termos de crescimento econômico, em termos de número de empresas emergentes, empresas inovadoras com potencial de crescimento. E nós temos tido alguns polos, inclusive, surgindo pelos 3 estados do sul, e de alguns segmentos, especificamente tecnologia, é um segmento bastante importante hoje para o sul do país e tem muitas empresas emergentes desse setor
conosco. Outro setor bastante interessante é o de alimentação, outro setor ainda é o setor têxtil, com bom potencial aqui no Paraná principalmente. Então, temos várias oportunidades aí. Sim, pela lista que a gente tem aqui das empresas que participam: tecnologia da informação, moda, tecnologias limpas, saúde, alimentação, agronegócio e construção civil. Todos, então, com esse destaque no desempenho e a possibilidade de crescimento para poder atrair esse capital. Esse capital é exclusivamente brasileiro, nacional? Esse capital ele é investido através de fundos de investimento cuidados por gestores de fundos. Os gestores que nós convidamos para esse Venture Forum de amanhã são gestores nacionais. Entretanto, esse capital não é necessariamente brasileiro. Uma parte dele, sim, é até capital público, que incentiva o crescimento das empresas brasileiras. Uma boa parte é capital privado, mas nacional. E uma outra parte ainda é de capital estrangeiro, que é investido nesses fundos para depois ser aplicado nas nossas empresas. Bom, o evento de amanhã, então, vai mostrar, né, a tendência dessas empresas selecionadas, e a gente imagina que outros como este poderão ser organizados aqui no Paraná. O público ainda pode participar? As pessoas interessadas dos segmentos que a gente citou ainda tem como participar? O principal público-alvo desse evento é de gestores de fundos de investimento, de investidores privados, investidores anjo, family offices, como nós chamamos, que são escritórios de administração de recursos, de administração de riquezas. Entretanto, nós estamos abrindo a possibilidade a algumas pessoas também da comunidade geral de conhecerem e virem assistir esse fórum, desde que cadastradas anteriormente no evento. Tá certo. E pode fazer a inscrição ainda, dá tempo, então, amanhã, a partir das 2 horas da tarde? A partir, na realidade, das 8h30 da manhã até cerca das 2 horas da tarde vai ocorrer o evento. É necessário que as pessoas se inscrevam no site do nosso parceiro, que é a ABVCap. É abvcap.com.br. As pessoas podem entrar lá, fazer a sua inscrição e comparecerem amanhã cedo, 8h30 da manhã, no centro de eventos da FIEP, o CIETEP. Então tá certo, fica o convite. Claro que tem um segmento bastante específico, mas é interessante aí para quem mexe com fundos de investimentos, não é, Ricardo? É isso aí. Obrigada então pela participação aqui no Mercosul News. Bom trabalho por lá. Obrigado a você, Lígia. E a seguir, a gente mostra que produtos para alisamento de cabelos serão retirados dos salões de Curitiba. E agora imagens ao vivo de Maringá, essa Avenida Brasil, no centro da cidade. Agora 18 graus no norte do estado com chuva. A gente volta daqui a pouco. 8 marcas de produtos utilizados para alisar os cabelos em Curitiba estão sendo retiradas dos salões de beleza. Os produtos foram analisados e apresentaram uma quantidade de formol acima da permitida na legislação. Em um dos produtos, o índice foi 40 vezes maior que o normal. A nossa fiscalização estará percorrendo os principais salões de beleza da cidade e na eventualidade de encontrarmos esses produtos, eles serão apreendidos. E o que vai acontecer com os responsáveis que estão utilizando esses produtos? A Anvisa foi comunicada também hoje do encontro dessas substâncias e provavelmente irá determinar o recolhimento de todos esses lotes do mercado nacional a partir de amanhã. A partir do momento que se encontra um produto irregular no mercado e que ele esteja sendo utilizado, isso caracteriza uma infração sanitária, que se estabelece um processo administrativo que, na sua conclusão, pode gerar uma multa ou até a interdição do estabelecimento. Pedimos desculpa a você, telespectador, que estava acompanhando o Mercosul News, mas problemas técnicos interromperam a nossa programação. Então vamos ver como fica o tempo, porque a semana continua com muitas nuvens sobre todo o estado e a possibilidade de chuva forte a qualquer momento. O satélite do CIMEPAR mostra a presença de uma frente fria sobre o Paraná que mantém a instabilidade no estado nos próximos dias. Amanhã em Curitiba a máxima será de 18 graus, em Ponta Grossa 17, em Cascavel também 18 e em Umuarama, no noroeste, 21 graus nesta quarta-feira. Uma boa tarde para você, a gente se vê amanhã. A gente volta amanhã às 2 horas da tarde. Rede Mercosul é a sua Record News aqui no Paraná.